Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Que Deus abençoe a toda a igreja. Culto maravilhoso prestado por nós ao nosso Deus. Um culto cristocêntrico, e hoje nós estamos num culto de Santa Ceia, que nos faz lembrar de tudo o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. O próprio apóstolo Paulo, nós fazemos a leitura da Santa Ceia, do texto muito feito por várias igrejas. Em um dos versículos ele fala que ele recebeu isso do Senhor, esse ensinamento do Senhor, e ele fala que Jesus passou para ele dizer: fazei isto em memória de mim. Então, meus queridos, na tarde de hoje eu meditei em vários textos bíblicos que falam sobre o fator que nós vamos celebrar hoje. E eu quero ministrar no seguinte tema: a mensagem da cruz. Começando lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Versículo de número 18, nós vamos dar aqui como início, como introdução, mas a cruz tem muita mensagem na Bíblia. Eu quero trazer uma palavra cristocêntrica, que vai nos fazer lembrar da mensagem da cruz, como Paulo falou, que Jesus disse: fazer isto em memória de mim. Vamos nos relembrar de algumas coisas e vamos ver os benefícios também que temos por este ato de Jesus e por esta mensagem, o que ele tem para nós. Versículo 18, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Mas para nós que estamos aqui e que somos salvos, é o poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. O que Paulo está querendo se referir com isso? Qual é a palavra da cruz? A mensagem da cruz. A mensagem que a mensagem que o que Jesus fez na cruz, o que isso nos traz de mensagem? Para quem não é salvo, para o ímpio, para quem está aí fora, e que às vezes a gente evangeliza, a gente fala de Jesus, é loucura, né? Eu tive a oportunidade uma vez de evangelizar meu chefe, bem idoso, tadinho, e falando da situação de Adão e Eva, ele falou para mim que isso daí era uma lenda, né? Não o chefe atual, um dos chefes que eu tive lá em Santos, né? E para muitos, eles acham tudo isso que aconteceu uma lenda, então é loucura. O texto todo aqui está se referindo, Paulo, à igreja de Corinto, que eram irmãos como eu e você, salvos como eu e você, e existiam ali, Paulo cita sobre os escribas que rejeitaram a Jesus, os judeus. A própria palavra fala que Jesus veio para os seus, mas eles não o receberam. Fala dos gregos, né, que eram sábios, filósofos, que Paulo muitas vezes teve que refutar. Estevão, mas não conseguiram superar a sabedoria que Deus deu tanto para Paulo como para Estevão. Lembram-se em Atos capítulo 7 ou 8, quando ali Estevão pregava, eles não resistiam à sabedoria de Estevão, a esta mensagem da cruz, ao que eles traziam sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. E se nós formos ler, eu estou falando do contexto, os versículos anteriores vai falar sobre isso. No a seguir fala que está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Mais para frente vai falar que Deus ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, aqueles que não são, né, que ninguém dava nada, que tem tido como vil, para confundir esses sábios, estudiosos que estão aí até hoje, os filósofos, os cientistas, querendo refutar a palavra de Deus, não perecem e estão sofrendo. Queridos, mas a mensagem da cruz é
ela não começou literalmente na morte de Jesus na cruz do Calvário. Quero também trazer esta palavra como ensinamento para a igreja, porque às vezes você vai evangelizar alguém e pode ter dificuldade para ganhar esta alma para Cristo, por às vezes não conseguir explicar sobre a mensagem da cruz. Eu mesmo, quando saí da casa de recuperação e fui para Santos, o primeiro amigo meu que eu fui evangelizar, eu tive dificuldade. Ele me fez algumas perguntas que eu tive dificuldade para ajudá-lo sobre a mensagem da cruz, só que depois a gente vai lendo, vai ouvindo, faz teologia, vai na igreja, na escola dominical, estudos bíblicos e vai aprendendo. A mensagem da cruz, ela vai começar lá em Gênesis, mas Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, fala que o Cordeiro de Deus, ele já foi apresentado ao mundo antes da fundação do mundo. João, em Apocalipse 13:8, fala que o Cordeiro de Deus foi morto na fundação do mundo. E lá no livro de Gênesis, quando Deus faz os céus e a terra, nós vemos que ele também faz o homem e a mulher. Faz Adão, faz a Eva. Diz para Adão e a Eva que eles não poderiam comer do fruto da árvore da vida, que era ali o fruto do conhecimento do bem e do mal. Essa história eu acredito que todos nós sabemos. Quando Satanás entra na serpente e vai enganar a Eva. Ah, mas pastor, como você sabe que é Satanás? Lá em Apocalipse fala que Satanás era a antiga serpente. Entra na Eva, engana a Eva, fala que ela não iria morrer, que ela seria conhecedora do bem e do mal, que ela seria como Deus. Ela ali, juntamente com seu esposo, vão desobedecer, seduzidos pela concupiscência dos olhos, a vontade dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida de querer ser igual a Deus. Ela come, dá para o seu marido come também. Interessante, queridos, que antes deles comerem, eles não se envergonhavam de estar nus. E após eles comerem, eles percebem que estão nus, entra o pecado, entra a malícia, se cobrem com folhas de figueiras, fazem aventais, porque ali entra as consequências do pecado. Nós vamos ver Deus contando as consequências que eles vão ter mais adiante. Mas além das consequências que Deus diz que eles vão ter, antes das consequências de Deus para eles, nós vamos ver outras consequências. Entre o pecado, entre a malícia, a vergonha. E uma coisa que eu quero chamar a sua atenção e que lá na frente você vai entender, principalmente no final dessa mensagem, eles perdem a paz. Eles não têm mais paz. Por quê? Eles ficam com medo. Todo dia Deus vinha falar com eles, eles tinham paz, tinham comunhão com Deus e vão se esconder. E quando Deus chama Adão escondido, os dois com falta de paz, os dois ali com vergonha, estão escondidos e falam: olha, ouvindo a sua voz, temi e me escondi porque estava nu. E Deus vai dizer a Adão: quem te fez conhecer que estava nu? E Adão vai contar toda a história, que a mulher dele, ou seja, transferindo a culpa para Eva, não confessou ali o seu pecado, transfere a culpa para Eva, ela me fez eu comer do fruto. Quando Deus vai falar com Eva, ela transfere a culpa para a serpente, que a serpente me enganou, e aí Deus vem com as consequências. Para a serpente, que tinha pernas, iria se rastejar para o resto da sua vida, comer do pó. A Eva, multiplicarei grandemente a sua dor de parto, ou seja, ela tinha uma dor, uma pequenininha dor antes do pecado, e Deus fala: multiplicarei grandemente a tua dor. E Adão fala que ele comeria do suor do seu rosto, em cansaço e fadiga, que ele iria ter que colher ali, ia vir cravos e havia espinhos, e muita gente pensa: por causa de Adão eu tenho que trabalhar. Não, antes do pecado Deus já tinha feito de Adão um trabalhador, que ele tinha que trabalhar, que ele tinha que ser um lavrador, guardar o jardim. As consequências foi depois do pecado, que aí veio para a situação que Deus disse para ele. Só que ali, queridos, por que eu estou iniciando por aí? Já inicia a primeira promessa da mensagem da cruz. Quando Deus, ele diz para a serpente em Gênesis 3,15, livro de Gênesis capítulo 3, versículo
versículo 15, e porém inimizade entre ti e a mulher, e sobre a tua semente e a semente dela. Você lhe ferirás o calcanhar e ela te ferirás a cabeça. Está se referindo à semente da mulher, a Jesus, que feriria a cabeça dela com a sua morte na cruz, e ela feriria o calcanhar com a morte na cruz do Calvário, e assim os seus descendentes também. Logo em seguida, queridos, nós vemos uma outra promessa da mensagem da cruz, de redenção e justiça, porque logo em seguida o Senhor vai ter que matar um animal, e da pele desse animal vai vestir Adão e Eva, ou seja, do derramamento de sangue veio a justiça para aquele problema, mas ali também ele não omite as consequências do pecado e mantém as consequências do pecado sobre Adão e Eva, mas vem ali a redenção, o derramamento de sangue, ali a pele de animal é feito de vestimenta para Adão e para Eva, que estavam com folhas de figueira, veste ela. Ali já está sendo um significado que viria lá na frente, a mensagem da cruz, uma promessa. Só que até chegar lá acontecem muitas coisas. Adão e Eva têm filhos, vão passando as descendências, até chegar em Noé, e da descendência de Noé vem Sem, que vem a descendência de Abraão, e da descendência de Abraão vem o povo de Israel, esse povo que Deus pega para peculiar seu, exclusivo seu, e faz promessas desde Noé, quando amaldiçoa Cã e abençoa Sem e Jafé, e vai passando de geração em geração, chega em Abraão, chega em Isaac, chega em Jacó, e ali vai sendo dito tudo o que eles têm que fazer, tudo o que eles têm que obedecer. Moisés recebe ali a placa da aliança dos 10 mandamentos, e ali é passado tudo o que eles têm que fazer, a antiga aliança, tudo o que eles têm que cumprir, e que eles tinham que ali fazer. Fizeram a arca da aliança, onde tinha ali um departamento chamado Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote entrava lá, e quando alguém do Antigo Testamento, entre aspas, igreja da época, que era o povo de Israel, pecava, tinha que levar um cordeiro, um animal, ali para levar para esse sacerdote, impor as mãos, derramar o seu sangue, e ali era aplacado a ira de Deus, e o perdão pelo pecado da pessoa era justificado e perdoado. Mas ali ainda não era o sacrifício perfeito, porque quem intercedia, quem punha a mão, quem era o intermediário entre Deus e o homem, era o sacerdote homem pecador também, como eu e você, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então tinha que vir o cordeiro que tira o pecado do mundo, que venceria o pecado, que passaria por aqui e não pecaria, e seria o sacrifício perfeito. E nós vemos todas estas promessas acontecer no tempo do Antigo Testamento, vários textos de como ele viria, quando ele viria, aonde ele nasceria, como que seria. Eu poderia citar aqui vários, mas eu quero correr porque tem muita coisa ainda para a gente ver, mas eu quero somente abordar Isaías capítulo 53, quando diz como que Jesus morreria, o que ele passaria, e o que seria o objetivo de tudo aquilo. Diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, a falta de paz que Adão e Eva não tiveram mais quando pecaram e entrou na humanidade. Isaías 700 anos antes de Jesus nascer profetiza como que Jesus iria morrer, que ele seria moído, transpassado e ferido pelas nossas iniquidades, mas esse castigo em Jesus, que não merecia, mas Deus que deu o seu Filho unigênito, aleluia, para que todo aquele que nele crê não pereça, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e esta paz está aqui para sair daqui juntamente com você nesta noite. Por isso que nós vemos no Novo Testamento dizendo que o muro foi quebrado da inimizade, da desfeita. Mas continuando, queridos, 700 anos Isaías profetizou sobre isso. Como eu disse aqui, profetas profetizaram até onde Jesus iria nascer, como queria ser. Passa-se o tempo,
Acaba o Antigo Testamento, vem o período dos 400 anos de silêncio, até aparecer o primo de Jesus, por nome João Batista, dos Evangelhos, pregando sobre Jesus, e a pregação dele era sobre o arrependimento do pecado, para aceitar Jesus e para poder ser batizado nas águas por Jesus. Passa-se um tempo, vem também Jesus do ventre de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Aos 12 anos ele pega a primeira vez, até os 30 anos não aparece mais nada sobre ele, mas quando ele completa 30 anos de vida, nós vemos ele jejuando 40 dias, se separando, vencendo o diabo pela palavra, aleluia, e também depois, aleluia, sendo batizado nas águas para sair para propagar o Evangelho, para pregar a mesma coisa que João Batista pregava, sobre o arrependimento, mudança de vida, porque a vinda do Filho do Homem seria repentina, porque o tempo do reino dos céus iria chegar, e por onde ele passava, ele trazia essa pregação, não somente trazendo a pregação, mas trazendo cura, libertação, ressuscitando mortos, curando leprosos, surdos, cegos, fazendo com que a paz, a fé, a alegria, a esperança chegassem em famílias, em pessoas necessitadas, trazendo salvação. Mas ele também pregou, em particular como em público, mas em particular aos discípulos, que ele morreria na cruz do Calvário para nos salvar dos nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Ele escolheu 12 apóstolos, 3 anos e meio ensinando esses 12 apóstolos, andando com ele, falando da palavra da cruz, falando da mensagem da cruz, preparando eles para darem continuidade a esse evangelho, a esta palavra. As boas novas, para quem não sabe, o evangelho são boas novas, para eles darem esta continuidade. E os apóstolos lançaram esse fundamento no qual nós estamos dando continuidade, e temos que nos preparar para isso muito bem, para propagar o evangelho. Mostra-nos a Bíblia, queridos, que antes dele morrer, antes de Jesus ir para a cruz, ele vai falar algo interessante, e eu escolhi, lendo hoje à tarde, Mateus capítulo 16. Tanto Mateus como Marcos como Lucas falam, mas eu escolhi Mateus 16 por causa de 2 detalhes que Lucas e Marcos deixam passar despercebidos. Isso antes dele ir para a cruz. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida, por amor de mim, achará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na sua glória de seu Pai, com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem na sua vinda. Queridos, ou é Marcos ou é Lucas, ou li Mateus, aqui fala que ele está falando com os discípulos, mas ou Marcos ou Lucas fala que ele está falando com os discípulos e com todos que estavam ali, porque ali estavam os discípulos que serviam a Deus e os que não serviam a Deus também. E ele fala o quê? Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Depois ele fala sobre salvar a vida e perder a vida. Não tem como a gente ser discípulo, a gente ser cristão, a gente receber a salvação, se nós não renunciarmos às nossas próprias vontades carnais, não renunciarmos o pecado, não renunciarmos os prazeres do mundo, não renunciarmos tudo aquilo que entristece a Deus, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus.
Jesus, ele quer ver os seus discípulos, a mim, a você, a todos que estão seguindo a ele, como renunciadores de tudo que pode nos afetar, de nos afastar dele. Adão e Eva não renunciaram, se afastaram, depois de receber a remissão, mas tiveram consequências. Então nós devemos tomar cuidado, porque não sabemos o dia e a hora que Jesus vai vir. Então, devemos tomar a nossa cruz. Jesus, ele renunciou tudo por amor a mim e a você, por amor e obediência a Deus e a sua palavra. Jesus, ele chega a dizer: Senhor, se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice, mas sobretudo que seja feita a tua vontade. Ou seja, mesmo ele naquele sofrimento, ele continua obediente até a sua morte e morte de cruz. Nós devemos entender, queridos, que o caminho com Jesus, ele é estreito. Existe o caminho estreito e a porta larga. Está lá em Mateus capítulo 7, do 13 ao 15. A porta larga é aquele que muitos pregam por aí: não precisa renunciar a isso, não precisa ser assim, está errado. Eles querem fazer uma lavagem cerebral. E a porta estreita é aquilo que Jesus fala: abandone o pecado, abandone o velho homem, abandone as velhas práticas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, pague o preço e venha até mim, porque assim você salvará a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. E nesse último versículo, queridos, que nós lemos no capítulo 16, o 28 diz: em verdade vos digo que alguns há do que aqui estão que não provarão a morte até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. O que Jesus está querendo se referir? Quem sabe é sobre mim e você, ou quem sabe é sobre nossos filhos. Quem sabe eu e você não vamos morrer, ou nossos filhos, ou nós vamos morrer, nossos filhos não vão morrer, e vamos estar aqui vivos, vindo do céu, o grande Deus das nuvens, o nosso Senhor e Salvador, para nos arrebatar num corpo incorruptível. Jesus está querendo dizer isso, que alguns do que aqui estão não provarão a morte. Quem sabe pode ser eu e você. Quem sabe pode ser amanhã, daqui uma semana, daqui um ano, e a gente estar vendo esse tão grande momento de Jesus vindo nas nuvens, e nós ressuscitarmos com um corpo celestial, incorruptível, e subir com ele nas nuvens. Então essa tem que ser a nossa esperança, e isso está incluso na mensagem da cruz. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Queridos, chega o momento da cruz. Mas antes de chegar no momento da cruz, queridos, Jesus, ele está dando algumas instruções aos discípulos, já sabendo que vai para a cruz. E ele diz assim, os discípulos preocupados porque Jesus não estaria mais ali, Jesus não estaria mais com eles, e eles com o coração acelerado. Jesus que sabe, que conhece o nosso coração, ele vai começar a dizer aos discípulos e a mim e a você nesta noite, em João 14, do 1 em diante: não se turbe o vosso coração, não deixe o seu coração se acelerar. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, há muitas casas, há muitos lugares. Se não for assim, eu vou-lo teria dito. Eu vou dizer para vocês, discípulos, e para vocês, Betesda: vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Vós bem sabeis qual é o caminho. Aí aparece Tomé: mas nós não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que Jesus é o caminho? O último versículo do capítulo 3 de Gênesis, se puder pôr na mídia aí, diz que Jesus lançou para fora o Adão do jardim do Éden. E ao pôr para fora o Adão, Jesus coloca ali querubins com uma espada de fogo para cercar ali, para que eles não chegassem até o caminho da árvore da vida e comer e ter a vida eterna, porque tinha que o plano de Deus, da mensagem da cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, vir. A mensagem da cruz já estava preparada, aconteceu, e daqui a pouco vamos se lembrar do que aconteceu. E ali estão os querubins guardando o caminho da
árvore da vida. E aí Jesus agora vem como este caminho. E Jesus vem agora para desfazer a mentira da antiga serpente, Satanás, e vencendo a verdade. E Jesus vem aniquilar a morte e trazer a sua vida, a vida com abundância, a vida eterna, aonde não haverá mais pranto, aonde não haverá mais sofrimento, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais decepção, aonde não haverá mais angústia. Tudo isso está incluso na mensagem da cruz. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos aqui, estamos recebendo esta palavra, é o poder de Deus. Queridos, Jesus vai para a cruz. Jesus, nós sabemos que sofreu muito na cruz, como sofreu, tudo o que aconteceu. Diz a Bíblia que quando ele diz para o Senhor, está consumado, o véu do templo se rasga do alto para cima. Aonde estava ali, no Santo dos Santos, aonde o sacerdote, o sumo sacerdote estava ali para interceder por nós, e ali acabou toda a separação, toda a inimizade. Hoje eu e você temos livre acesso, temos amizade, temos direitos como filho. João 1,12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Jesus, ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Hoje nós temos livre acesso, não tem necessidade de ninguém mais interceder por nós. Hoje, de joelhos, sentado, de pé, da maneira que você quiser, você pode falar com o teu Deus. Com Jesus, ele vai ser o intermediário. 1 Timóteo diz: só existe um intermediário entre Deus e o homem, Jesus Cristo. E queridos, nós vemos que Jesus, ele morre na cruz do Calvário, e por isso que João Batista, quando vê ali e está com 2 de seus discípulos e vê Jesus vindo, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tem mais a necessidade de matar um animal e oferecer como sacrifício. Jesus foi o Cordeiro perfeito. Não tem mais a necessidade de muitos que vão procurar por outros para intermediar a ligação entre Deus e os homens. Jesus, ele é o intermediário. E aí nós vemos que ele morre, mas ele prometeu que iria voltar. Interessante, queridos, que ele morre, ao 3º dia ele ressuscita, e quando ele ressuscita, ele vê os discípulos com medo, preso dentro de uma casa, de uma residência. E quando ele entra naquela residência com as portas fechadas, a primeira palavra que ele vai dizer é: paz seja convosco. Está aqui as mãos e os cravos. Vem cá, Tomé, não acredita? Toca aqui, eu estou aqui. Eu prometi, ressuscitei, um dia vou voltar para te levar para passar a eternidade comigo. Mas o que me chama a atenção é que ele diz: paz seja convosco. E Jesus, ele prometeu, João 14:27, meu irmão: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, não temas e não se atemorize. Ou seja, Jesus dá uma paz diferente que o mundo dá. É uma paz perfeita. Filipenses 4, versículo 7 diz que ela excede todo entendimento, essa paz. Nós vemos que Adão e Eva perderam a paz, como já foi falado no início. E agora nós temos o direito a esta paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, como Isaías falou, na morte da cruz do Calvário. Quem sabe, queridos, você entrou aqui de repente com falta de paz, por algum problema, por alguma situação. A palavra da cruz, que é loucura para os que perecem, é poder de Deus para a tua vida, para fazer você sair desta noite em paz. Para você sair daqui com esperança, para fazer você sair daqui com alegria, para fazer você sair daqui com a esperança que você tem uma eternidade com Ele, com a esperança que essa tribulação vai se cessar e você vai ter o resultado que Ele pode te dar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deixo-vos a paz,
Rabacanagá, xarabacanagá. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, não temas nem se atemorize. Isaías disse que o nome dele seria maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É desse Jesus que estamos anunciando aqui. É da mensagem da cruz que estamos dizendo aqui. Bendito seja o nome do Senhor. E nós vemos, queridos, que Jesus deixou esta paz garantida para eles. E depois de 40 dias pregando aqui, segundo a palavra de Deus diz em Atos capítulo 1, ele ficou 40 dias pregando a palavra ressurreto. Segundo diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, foi visto primeiramente por Cefas, mas nós sabemos que Maria Madalena também viu ele. Depois foi visto pelos 12 apóstolos, depois por Tiago, irmão de Jesus, e depois por mais de 500 pessoas que estavam vivas quando Paulo escreveu isso. E no último dia, o dia que ele foi subir, no dia 40, ele vai dizer em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, meu irmão, se puder colocar: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, aleluia, e aquele que crê, aleluia, e for batizado será salvo, e eu vos darei poder, e eu vos darei poder, e eu vos darei poder, para em meu nome pôr as mãos dos enfermos e eles serem curados, para em meu nome falar em novas línguas, beberem coisas mortíferas e não atingirão, expulsar demônios, para que o nome de Jesus seja glorificado. Ele deu a mim e a você poder. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para mim e para você que somos salvos é o poder de Deus. Para quem perece não acredita. Entra aqui, vê esse bando de louco falando em mistério, vê esse bando de louco chorando aqui do que Jesus fez, o que Jesus falou, o que Jesus mudou. Não entende, mas a gente sabe que é a palavra da cruz, mas a gente sabe que é o poder de Deus, e o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quem sabe você chegou ao fraco aqui, nesta noite Deus te dá poder pela palavra da cruz, Deus te dá força. Jesus vai voltar, queridos, Jesus vai voltar, e já já estaremos celebrando a Santa Ceia, e estaremos comendo e bebendo, e fazendo isso estaremos anunciando a morte e ressurreição do Senhor até que e quando Ele vir, vai ser tão maravilhoso que vai nos levar para passar a eternidade com Ele. E como eu já disse aqui, acabou o sofrimento, tudo vai passar. Estejamos preparados. A palavra da cruz, ela pode ser loucura para quem não quer nada com Deus, porque a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Precisa crer. Se eu e você cremos, ela é o poder de Deus para nós que somos salvos. Jesus veio, morreu para nos salvar dos nossos pecados, nos salvou, morreu na cruz e deixou esta palavra da cruz para nós acreditarmos e estarmos esperando, que a nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Fiquemos com esta palavra no nosso coração. Saia daqui com fé, alegria e esperança. A palavra de Deus é loucura para quem não serve a Deus. Vão zombar de você, mas continue pregando. Ela é o poder de Deus para nós que somos salvos. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.